Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Aleluia. Dá boas-vindas também aos internautas. Estamos transmitindo o nosso culto ao vivo, né? Em nome de Jesus, às quintas e domingo. Se você não pode vir e não quer perder a palavra, você pode acessar o nosso portal e participar do nosso culto ao vivo. Amém? Aleluia. Sabe que dia é hoje da nossa campanha de jejum e oração? 35º dia. Estamos entrando na última semana, ou a sexta semana. Amém? Tem sido um tempo de crescimento essa campanha de jejum e oração, falando sobre Atos capítulo 1, versículo 8, né? Que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos testemunhas de Jesus. O poder do Espírito Santo vem nos capacitar a nós sermos testemunhas. E essa campanha de jejum e oração, ela é muito importante, porque tem nos despertado. Eu tenho sido muito abençoado pela campanha que tenho feito, pelos livros e os dias que nós estamos lendo, né? Você pode ainda acompanhar no nosso site. Todo dia, de 2 em 2 horas, está passando a proposta do dia, motivo de oração, o que está se falando naquele dia, e nós podemos crescer juntos, amém? Não vamos crescer em Deus, irmãos, se não separarmos tempos para Deus no nosso dia a dia. Não tem como a gente viver uma vida espiritual saudável com um lanche no fim de semana. Isso aqui é um lanche. Ô pastor, mas está tão bom. É um lanche caprichado, mas não deixa de ser um lanche. Amém? Quando nós fazemos o nosso culto de celebração no domingo à noite, é para a gente verdadeiramente celebrar aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Já é algo nosso, já nos pertence, legalmente pelo menos. Nós temos que fazer com que essa verdade legal daquilo que nos pertence se torne uma vitalidade na nossa vida. Nós possamos verdadeiramente trazer à existência aquilo que ainda não existe. A Bíblia diz que o justo que vive pela fé, ele, como Deus, chama à existência as coisas que não são como se já fossem. É isso que Paulo fala. E nós só vamos chamar à existência aquilo que não é como se já fosse, se nós tivermos conhecimento. Amém? Jesus, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vai aprisionar vocês. Vai fazer o quê? Vai nos libertar. Amém? Então não tem como você conhecer a palavra e ficar mais preso. Não, você tem que conhecer a palavra, e essa palavra tem que libertar. Libertar de quê, pastor? Eu nunca fui escravo de ninguém. Os judeus diziam isso também, irmãos. Mas é libertar de nós mesmos, amém? Libertar do pecado que tenazmente nos assedia, que todo dia bate à nossa porta. Nos libertar do domínio desse mundo. Não podemos nos conformar, nos amoldar a este mundo, mas temos que nos transformar pela renovação do vosso entendimento, para que possamos conhecer, irmãos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que nós venhamos a andar na sua perfeita vontade. E para isso nós precisamos conhecer a sua palavra. Precisamos mergulhar na sua palavra. E existem armas espirituais. Se nós nos apegarmos a essas armas, nós vamos ser abençoados. Domingo passado falamos sobre a importância do jejum. Diga comigo, o jejum é um exercício espiritual que eu abro mão de uma alimentação para me dedicar a buscar ao Senhor. Amém? E hoje nós vamos aprender outra arma espiritual, que é a oração. Eu queria que você abrisse aí em Atos capítulo 13. É o texto que nós estamos utilizando nesses dias. E domingo que vem eu quero encerrar falando sobre serviço, porque serviço também é, se a pastora Carla não ficar conosco para ministrar à noite, domingo que vem eu encerro falando sobre serviço. Se ela ficar no outro domingo, eu encerro falando sobre serviço. Amém? 3 armas poderosas. Diz assim, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nígen, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então
jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E diz que eles, enviados pelo Espírito, foram pregar a palavra, e foi uma bênção. A primeira viagem missionária de Paulo aqui, nós vamos ver na sequência do texto. Mas o que significa isso? Servindo, orando e jejuando. Parece algo simples, mas sabia que muito nós perdemos disso hoje no nosso dia a dia? A Bíblia fala aqui sobre eles servindo ao Senhor, jejuando e orando, ou seja, era uma prática normal na igreja em Antioquia, o serviço, o jejum e a oração. Algo que nós precisamos resgatar nos dias de hoje. Estamos muito, irmãos, assim, chamados à correria do mundo secular. Quando eu falo mundo secular, eu estou falando de trabalho, eu estou falando dessa busca desenfreada por uma prosperidade financeira. Quanto mais as pessoas têm, mais elas querem, e fazendo isso, muitas vezes elas se tornam infelizes, porque é como se estivessem correndo atrás do vento. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais quer, menos tempo tem para jejuar, orar e servir. Diga comigo: jejuar, orar e servir. Esses 3 exercícios, como é que nós estamos desenvolvendo na nossa vida pessoal? O serviço, o jejum e a oração. Talvez se a gente fosse perguntar aqui para cada pessoa, não ia ser muito agradável a resposta que nós teríamos, mas seria a realidade. Irmãos, no que diz respeito à vida cristã, nós temos que ser pragmáticos, nós temos que enxergar a vida como ela é, a realidade. Mas nós temos também que ser da fé. Diga: eu sou da fé e não desisto facilmente. Amém? Hoje de manhã eu tive a oportunidade de receber o irmão Tarcísio lá em casa, e nós fomos ajeitar umas coisas da eletricidade do estúdio. E quando fomos atrás de umas peças para comprarmos, não era muito comum no comércio, só tem no centro da cidade, e ele teve que ir embora. E quando eu olhei, já tinha uma coisa que eu vinha adiando há 6 meses, que era fazer uma faxina lá no nosso depósito. Quem aqui tem um quartinho em casa de depósito, onde você vai acumulando as coisas? Quebrou um negócio, bota ali, depois eu ajeito. Chegou um negócio de papel, bota ali que eu ajeito. Uma revista, e vai juntando. Daqui um dia você não sabe mais nem como entrar nele, porque está tão bagunçado, e a gente fica dizendo: hoje eu ajeito, hoje eu ajeito, hoje eu ajeito, hoje eu ajeito, e vai adiando, né? E hoje eu disse: vou pegar nesse negócio hoje. E eu comecei a tirar as coisas. Irmãos, quando eu comecei a tirar as coisas, eu vi tanta coisa lá, inútil, mas estava lá. E na vida da gente não é diferente. Se a gente parar para fazer uma limpeza em certos comportamentos, palavras que saem da nossa boca, atitude que nós desenvolvemos, irmãos, como precisamos fazer uma faxina em determinadas áreas da nossa vida. Amém? E Deus, Ele está disposto a nos ajudar nessa faxina. Deus está disposto a fazer com que nós possamos colocar a nossa vida em ordem. É bem verdade que vai ser o resto da nossa caminhada cristã colocando a nossa vida em ordem. O resto da nossa caminhada. Pastor, não diga isso não. Eu pensei que faltava tão pouco. Irmãos, mas é esse pouco que tem roubado a nossa paz. É este pouco que tem roubado o nosso foco. Principalmente desenvolver essas armas espirituais, como servir, como jejum e como orar. E hoje especificamente eu quero falar sobre oração. Sabia que existe uma profundidade em Deus? Eu queria que você fosse lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Se nós ficarmos somente na superficialidade, irmãos, da nossa vida, nós nunca vamos descobrir as profundezas de Deus. Nós nunca vamos penetrar em Deus de forma assim, a sermos firmes nas nossas convicções, a termos um conhecimento sólido daquilo que nós queremos para a nossa vida cristã, daquilo que nós temos como meta de fazermos aqui na terra, algo que vai transcender esse mundo natural, algo que vai para a eternidade. Amém? Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13,
disse que as nossas obras vão nos seguir, elas vão nos acompanhar. E nós precisamos entender isso, para quê? Para sermos diligentes. Não podemos ser mais negligentes, precisamos ser diligentes. Amém? Para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é para fazer qualquer coisa que aparece para fazer, mas é para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque se nós não sabemos o que Deus nos chamou para fazer, o que aparecer a gente pega. E Deus não quer que você pegue o que apareça, mas Deus quer que você faça aquilo que Ele lhe chamou para fazer. E sabia que aqui nessa igreja existe um lugar para você fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer? Não somente aquilo que precisa, não somente aquilo que necessita, mas fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, aquilo que você foi vocacionado. O problema é que hoje essa igreja moderna, ela está cheia de si, não tem entrado nas profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz que o Espírito de Deus nos revela o quê? As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não penetrou no coração do homem. O Espírito de Deus, Ele quer nos revelar. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A Marinha Brasileira está convocando pessoas que têm cursos técnicos para fazerem parte do seu quadro de sargentos. E uma das promoções que eles estão fazendo é que esses técnicos vão poder desenvolver e tripular o primeiro submarino feito no Brasil. E é interessante isso. Nosso país está num crescimento tão diferenciado que está fazendo, quase pronto, o seu primeiro submarino atômico. E esse submarino vai ter condição de levar os tripulantes às profundezas, lugares profundos, lugares que não se vai naturalmente falando. No Fantástico, domingo passado, uma reportagem. Os cientistas conseguiram desenvolver uma roupa especial, com que o homem chegou tão perto de um vulcão, que teve a oportunidade de ver aquelas imagens, que eram as larvas, né? E o homem ali protegido por uma roupa perto daquele vulcão, sem se queimar. Chegou o mais próximo possível. Interessante, as larvas de fogo iam perto do homem, e o homem não temia aquilo, e a roupa ainda o protegia. O que é isso, irmãos? Eu quero dizer, isso não é nada comparando ao que nós podemos, através da oração, penetrar em Deus. Nos aprofundar nas verdades de Deus. Como se faz isso? Através da oração. Agora, isso não vai acontecer orando uma vez por ano, fazendo uma campanha de 40 dias, uma vez na vida, sofrida. Eita, não estou aguentando mais, termine logo. Dia 28 termina. Amém? Dia 28, sexta-feira que vem, termina a campanha. Mas a nossa vida continua. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: a campanha dos 40 dias vai terminar sexta-feira. Diga, mas a minha vida e a tua vida vai continuar. Se não continuar aqui, irmãos, vai continuar na eternidade. Amém? E nós temos que pensar nessa eternidade, porque existe uma vida após a morte. É mesmo, pastor? Eu pensei que era só os espíritas que acreditavam nisso. Não, os crentes também acreditam. Existe uma vida, irmãos, você é eterno. Nós somos eternos, não nesse corpo. Esse corpo aqui precisa ser transformado. Esse corpo aqui vai voltar para o pó da terra. Mas a nossa essência, o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito, vai viver eternamente. O apóstolo Paulo diz que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Eu estou ansiando por essa transformação. Estou desejando ser transformado. Não sei você, irmãos, mas eu estou cansado. Amém? Dessa vida que me empreende e não me deixa penetrar nas profundezas de Deus. Hoje desfrutamos apenas pela fé, mergulhando. Aqui diz que o Espírito penetra todas as coisas. Há uma versão que diz prescruta, examina todas as coisas e examina até mesmo as profundezas de Deus. E esse Espírito que examina as profundezas de Deus, irmãos, ele habita em mim, ele habita em você.
se você nasceu de novo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: o Espírito que penetra nas profundezas de Deus, diga, é o mesmo Espírito que habita em você e que habita em mim. Imagina o que esse Espírito pode compartilhar conosco. Imagina aonde esse Espírito pode nos levar. Imagina onde esse Espírito pode nos trazer como revelação, como meta, como estratégia, como direção, para que a nossa vida vá melhorando de um degrau de glória a outro degrau de glória. Amém? Como diz que a luz da aurora é o caminhar do justo. Vai amanhecendo, depois vai clareando, ficando vermelho, depois vai ficando até se tornar dia perfeito. E é isso que Deus quer para mim e para você, que a gente possa entender. Claro que não vamos compreender como somos compreendidos, mas precisamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Precisamos crescer na nossa caminhada cristã. Precisamos crescer na fé, porque se cresce na fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: tenho visto que a vossa fé tem crescido bastante. Crescido muito. Diga, se cresce na fé. Sabia que se cresce na graça? Precisamos crescer na graça. Quando é que uma pessoa cresce na graça? Quando ele mergulha em Deus. Irmãos, saia da superficialidade em Deus. Pastor, o que é superficialidade em Deus? Um culto por semana. O que é superficialidade em Deus? Uma aula de academia por semana. Isso é muito pouco. Sabe por que existe a Academia Cidade da Fé? Porque nós, como igreja, não estamos conseguindo levar o conhecimento necessário para que o povo viva a verdade da palavra. Às vezes até nós mesmos que ministramos temos dificuldade de viver essa verdade, porque essa verdade ela não é vivida na força do braço. Essa verdade ela não é vivida na capacidade ou habilidade da mente, da alma do homem. Não, essa verdade ela é vivida no Espírito. Paulo disse: pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo ou os feitos da carne, vivereis. Quem quer viver aqui? Aprenda a andar no Espírito. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. Aprenda a mergulhar mais profundo em Deus. Então existe uma profundidade da sabedoria. Amém? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 11, versículo 33, assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Existem caminhos em Deus, existem juízos em Deus. Eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me dizendo, né, pastor, eu não sei como é que às vezes Deus tolera tanta gente errada tanto tempo na igreja. Eu disse: porque Deus não julga como você julga. Deus, ele é longânimo. Diga, longânimo. Amém? Deus não é como nós. Uma pessoa falha com a gente corta aqui, fica intrigado. Né? Deus não é assim. Deus, ele é longânimo. Existe longanimidade em Deus. O apóstolo João, quando ele quis trazer a realidade de Deus, definindo Deus numa linguagem humana, ele disse: Deus é amor. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: Deus é amor. Agora, não é esse amor michuruca do mundo não, viu? Não é esse amor michuruca de namoro que as pessoas veem por aí não. Olha para ele e faz: eu te amo. Não, não é esse amor, é o amor que dá, sem esperar nada em troca. É o amor que oferece o seu melhor. É o amor que dá honra, coloca em primeiro lugar, dá o favor. Às vezes eu ensino meus filhos, né? Criança tem muito disso, ele quer ser o primeiro. Hoje nós estávamos na casa do meu irmão e os meninos tomando banho de piscina, e eu desci para ficar com eles, e um descia no escorrego e o outro descia no escorrego. E segundinho fez: papai, eu quero ser o primeiro. João Gabriel só é o primeiro. Eu digo: então passe na frente dele e seja o primeiro. Ele descia e voltava. João Gabriel, sendo o segundo, naquela hora era o primeiro. Ele já está na minha frente de novo. E tem muito crente assim, quer ser o primeiro em tudo. E nós temos que aprender a respeitar o outro. Sabe como é que nós vamos fazer isso?
mergulhando nas profundezas de Deus. Paulo tinha esse desejo, irmãos. O desejo de Paulo era conhecer a Cristo com maior profundidade e intimidade. Eu não sei qual é o seu desejo. Talvez o seu desejo seja comprar um carro novo. Talvez o seu desejo seja ter a casa própria. Talvez o seu desejo seja conquistar um emprego público. E não tem nada contra isso. Deus não é contra isso. Deus não é contra essas coisas. Mas se essas coisas tomarem o lugar de Deus na sua vida, ou roubarem a oportunidade que você tem de servir a Deus em espírito e em verdade, elas são ilícitas para você. Porque nós temos que buscar, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Essas coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Eu não estou dizendo para você ser relaxado, eu não estou dizendo para você não estudar, eu não estou dizendo para você não ser o primeiro do seu trabalho, não estou dizendo nada disso. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus e o seu reino tem que estar em primeiro lugar na minha vida. E nós só vamos conseguir isso se nós penetrarmos na profundeza de Deus. Porque, irmãos, a alegria da religião, ela é momentânea. Sabia que quando nós começamos esta igreja aqui, muitas pessoas estavam felizes, mas essas mesmas pessoas que estavam muito felizes, muitas delas já se desanimaram, outras já foram embora. Isso é como começar algo novo. Tem gente que diz assim: vamos fazer uma sociedade, e no início tudo é mil maravilhas, até que as dificuldades começam. Eu conheço pessoas, irmãos, que tinham sociedade há muitos anos, até que a dificuldade bateu a porta, e quando bateu a porta foi cada um para o seu lado. Hoje nem se falam mais. Mágoa, rancor. Pessoas que não conseguem desenvolver sociedade nem nos primeiros 3 meses. Semana passada eu fui fazer minhas unhas e conversando com a manicure nova que chegou no salão, ela dizendo: eu já tive 2 salões. E eu digo: e por que deu errado todos os 2? Ela disse: porque todos os 2 foi com sócias. E eu disse: está esperando a próxima sócia? Ela fez: Deus me livre. Você está entendendo? Porque são 2 pessoas, e a Bíblia diz: se 2 não estiverem de acordo, eles não vão andar juntos. Isso até dentro do casamento. Se o marido não tiver acordo com a esposa, eles não vão andar juntos. Se a esposa não estiver em concordância com o marido, eles vão se separar. Infelizmente, não é a vontade de Deus, não é isso que Deus quer, mas precisa haver concordância. Como é que se há concordância? Diga: dialogando. Alguém cede, o outro ganha. O outro cede e alguém ganha. É assim. A vida será assim, e Deus quer nos ensinar a respeito dessas coisas. Então nós precisamos crescer na nossa intimidade, nós precisamos crescer na busca pelo conhecimento de Deus, e Paulo tinha isso. Ele desejava, com todas as suas forças, conhecer a Cristo com maior profundidade e intimidade. É esse o seu desejo? Diga amém. Vou ajudar vocês. É esse o seu desejo? Amém. Conhecer a Cristo, mergulhar na sua intimidade. Por quê? Irmãos, quanto mais de Cristo nós conhecemos, mais livres nós ficamos. Diga comigo: quanto mais de Cristo eu conheço, mais livre eu fico. Abra aí em Filipenses capítulo 3. Eu sempre tenho estimulado os irmãos a trazer sua Bíblia, para que nós possamos estudar juntos a palavra. Eu poderia muito bem, na hora do louvor, pegar dali e tocar fogo em todo mundo aqui. Mas eu fiquei bem tranquilo no meu espírito ali, eu tenho um comando sobre ele. Não que eu queira limitar o Espírito de Deus, mas eu sabia, hoje é um tempo de ensino. Amém? Já teve um mover aqui bom, o Espírito Santo já falou, mas agora vem a palavra, para trazer solidez àquilo que foi feito aqui. Amém? Não existe liberdade sem conhecimento. O profeta diz: o meu povo foi levado cativo porque lhe faltou o conhecimento. Cativeiro, prisão. Naquela época era um cativeiro físico. O inimigo vinha, cercava, prendia, levavam cativos. Hoje o cativeiro é todo aqui na alma. É uma prisão emocional, é uma prisão mental. Muitas pessoas na igreja: não pode, eu não consigo, eu não vou atingir.
é difícil demais para mim. Presta atenção em mim. Eu digo aqui, é mais futuro para você. Amém? São 50 minutos. Se eu demorar muito hoje, 1h30, fica ligado. É mais futuro. Não deixa se perder, não. Se você está com seu celular aí, desligue ele, eu boto no VibraCal. Não deixe ele tocar, para que você não perca aquilo que Deus está falando. Amém? Então, aonde eu estava? Filipenses, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu vou ler na Bíblia amplificada em inglês, que diz assim: pois o meu propósito bem determinado é conhecê-lo. Paulo diz: o meu propósito bem determinado é conhecê-lo. Se você tem que colocar um propósito só na sua vida, estabeleça hoje: conhecer a Cristo. Agora não é conhecer a Cristo, pastor, eu já conheço, eu já fiz Jesus Senhor da minha vida. Eu não estou falando desse tipo de conhecimento, não. Eu estou falando de mergulhar profundamente em Cristo, de mergulhar profundamente na unção de Cristo, porque é a unção que despedaça o jugo na nossa vida, é a unção que quebra o peso, que tira de nós essa coisa de que não dá, de que não pode, de que não vou conseguir. A unção vem e quebra isso. E na Bíblia amplificada diz: pois o meu propósito bem determinado é conhecê-lo. É conhecer progressivamente a Cristo com maior profundidade e intimidade, percebendo, reconhecendo e entendendo as maravilhas da sua pessoa, de modo mais forte e com maior clareza. E da mesma forma, chegar a conhecer o poder que flui da sua ressurreição, o poder exercido sobre os crentes. Parando um pouquinho, sabe que o poder da ressurreição de Cristo está sendo exercido sobre nós, os que cremos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, ele diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Então o poder que operou ressuscitando Cristo dentre os mortos, olha, 3 dias, disse que ele desceu ao abismo, pregou, aquele poder que trouxe ele de volta, poder de Deus ressuscitando Jesus de volta, esse poder agora está operando na minha vida e na sua vida. E nós não podemos fazer desse poder algo corbã ou vão, porque é um poder, irmãos, te amo. Porque é um poder, irmãos, que operando em nós vai fazer com que a gente vença cada dificuldade, vai fazer com que a gente vença cada batalha, cada obstáculo. E quem é vencedor aqui? Nós somos mais que vencedores. Isso significa que em cada empecilho, em cada circunstância, em cada luta, Deus já liberou para mim e para você vitória. Pastor, mas essa situação é difícil demais, pastor, eu nunca passei por isso. Irmãos, a palavra de vitória já foi liberada. É o poder que ressuscitou a Jesus que está operando em nós. Não é um poder de um remedinho. E olha que eu sou representante de remédio. É impressionante. Muitos médicos me falam: Paulo, esse remédio eu prescrevo e é tiro e queda. Ou seja, resolve. A pessoa chega lá, pressão alta, devido a alguns problemas, lá em cima ele toma um medicamento e a pressão baixa. Imagina o poder da ressurreição. As pessoas chegam lá com as pernas inchadas e ele toma um dos meus medicamentos e a perna desincha, a circulação volta a fazer normal novamente. Imagina o poder da ressurreição. Você que está com sua barriga aí roendo, porque está na hora do jantar, vai sair daqui e vai comer um sanduíche de mais ou menos desse tamanho, aquilo vai passar. Imagina o poder da ressurreição. É muito mais poderoso para passar tudo aquilo que você está passando.
para deixar de lado tudo aquilo que você está sofrendo. Ah, pastor, mas isso tem me perseguido por anos, essa situação não muda por anos, esse problema me acompanha por anos. Eu quero dizer, é porque você ainda não ligou o botão. Existe um botão que precisa ser ligado, como essas luzes aqui. Se eu pedir para desligar ali, desliga ali o botão, por favor. Veja o que vai acontecer. Fica escuro. Mas se eu disser, liga o botão, fica tudo claro. É isso que nós precisamos descobrir, irmãos. E eu vou mostrar para você 4 decisões que você tem que tomar para ir mais profundo em Deus. Quem quer aprender essas 4 decisões? Só que essas 4 decisões exigem 4 disciplinas. Que não adianta a gente ficar olhando para a vida dos outros. Não vai mudar a nossa vida olhando para a vida dos outros. A nossa vida só vai mudar quando nós tomarmos a direção dela e sermos autor da nossa história. Olha a qualidade de vida. Lei da qualidade de vida. Ser autor da sua história. Os alunos da Academia Cidade da Fé aí. Amém? 4 decisões. Primeira, reorganizar o nosso mundo particular. Segunda, aquietarmos. Não é aquietar os outros, é aquietar nós mesmos. Terceira, cultivar a serenidade. E quarta e última, confiar completamente no Senhor. Cultivar a serenidade, não gostei muito desse negócio não. Eu gosto é de ação. Aprenda a cultivar a serenidade, irmãos. Amém? Então vamos para a primeira, reorganizar o nosso mundo interior. Tem pessoas que o mundo interior dela é uma bagunça. Ela não consegue se concentrar no presente. Muita ansiedade, muita insatisfação, inveja, problemas. O mundo interior dela está bagunçado. Pastor, qual é a disciplina para organizar ou reorganizar o mundo interior? Seja simples. Simplicidade. É algo que nós precisamos aprender. É voltar a ser simples. Para de complicar. Olha para o irmão que está do lado. Diz assim, irmão, para de complicar, irmão. Fala com raiva, irmão. Fala assim, para de complicar, irmão. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz assim: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Então para de complicar o que já está complicado. Seja simples. Amém? Se você não pode comprar uma roupa de marca, irmão, vai lá na Sulanca e compra uma roupa da Sulanca. Não tem problema nenhum nisso. Mas pastor, o que é que vão falar de mim? E daí, irmão, o que é que vão falar de você? Simplifica. Para de complicar. Para de inventar coisa. Eita, pastor, agora todo dia eu estou indo para um culto diferente. Estou acordando 4 horas da manhã para ir para a reunião de oração e está mudando? Não. Tem pessoas na academia, irmãos, que estão mais confusos do que quem não está estudando. Por quê? Vai para uma reunião de uma determinada congregação. Vai para outra reunião de outra determinada congregação. Vai para outra reunião do irmão sapatinho de fogo, a oração em línguas e aquela... Uma vez chegou um irmão aqui, semana passada, e fez, a igreja aqui é pentecostal? Eu disse a ele, não. Não? Eu disse, não. Ele disse, por que não? Não creio no batismo no Espírito Santo, não. Eu disse, creio. E essa igreja aqui é o quê? Eu digo, nós cremos na palavra. Para não dizer a ele o que era. Porque se eu fosse dizer que essa igreja era celestial, ele não ia saber, o cara que estava... Porque o Pentecostes, irmãos, depois do dia de Pentecostes, a igreja avança. Diga, depois do dia de Pentecostes, a igreja avança. Como é que a igreja avança? Quando ela ressuscita. Nós somos ressurretos dentre os mortos.
Só que não para aí, avança ainda mais. Paulo diz em Efésios 2 que nós estamos assentados juntamente com Cristo. É celestial. Todos os apóstolos, eles diziam, nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Somos peregrinos e forasteiros. Estamos buscando uma pátria. Aleluia. Que está lá no céu. Então eu não defino a nossa igreja como uma igreja pentecostal. Apesar de crermos no batismo no Espírito Santo, de falarmos em outras línguas, irmãos, nós precisamos ir mais longe. Precisamos avançar. E outra coisa, não é para você orar em outras línguas, para os outros verem que você é espiritual. Porque se você vai orar em outras línguas, na presença das pessoas, você tem que interpretar essas línguas. Porque línguas não foi dada para culto público, a não ser que haja um intérprete. Ou você mesmo interprete suas línguas. As línguas foram dadas para edificação pessoal. Agora eu posso aqui, se Deus quiser, orar em outras línguas e interpretar. Se Deus quiser, não sou eu. Por isso que eu defini não como pentecostal. Vocês estão entendendo? As pessoas às vezes perguntam coisas, mas não sabem do que estão perguntando, não sabem o que estão falando. E tem muita gente assim hoje. Então cuidado de onde você está escutando. Nós temos lá em casa agora aproximadamente 7 canais, só cristãos. 3 em inglês. E é impressionante. Termina um programa, começa outro. Termina um programa, começa outro. E se você não tiver cuidado bem apurado da doutrina que você crê, você vai ficar confuso. Porque um fala uma coisa, o outro fala diferente, o outro fala diferente, o outro fala diferente. Depois você fica perguntando, quem está certo? Diga, Jesus estava certo. Diga, Paulo estava certo. Diga, a palavra está certa. Então fica com a palavra. Só isso? Só. Não precisa de mais nada. É suficiente. Amém? Então, se nós quisermos, irmãos, reorganizar o nosso mundo interior, nós temos que aprender a ser simples. Simplicidade. Vá comer aonde você pode pagar. Vá comprar aonde você pode pagar. Irmão, se tu não pode ter uma TV de plasma, usa aquela de válvula. Está entendendo? Uma de válvula, que você ligava e depois, 15 minutos depois, ela... Mas não se divide, meu irmão. Amém? Se você não pode morar no centro, irmãos, mora ali no cinza, no estreito. Mas fique tranquilo, fique em paz. Aprenda a viver uma vida simples. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga, aprenda a viver uma vida simples. Isso não quer dizer que você vai viver na miséria não, irmãos. Chega aqui, uma caatinga no sovaco de toral. E o que é isso, irmão? Não, eu estou vivendo uma vida simples. O pastor disse, eu não comprei mais desodorante. Não é isso não. Amém? Mas se nós quisermos reorganizar o nosso mundo interior, nós temos que aprender a ser simples. Diga comigo, Deus nos fez simples e direitos. Mas nós complicamos tudo. Quem disse isso foi Salomão, irmãos, e ele tinha muita sabedoria. A gente é que complica. Thales canta uma música assim. A gente é que complica tudo. Não complica, descomplica. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, pare de complicar. Seja simples. Diga, pelo amor de Deus, seja simples. Amém? Segunda. Eita Jesus. É mesmo, é. Vamos lá. Segunda disciplina. Aquiete-se. Aquiete-se. Salmo 46, 10. Salmos 46, 10. O que é que tem aí na sua Bíblia? Se hoje eu demorar é porque vocês estão demorando a achar. Salmos é no Velho Testamento, viu, irmãos? Salmos 46, 10. Tá o quê?
Agora leia para o irmão que está do lado. Leia para ele aí, diga. Pastor, como eu vou me aquietar? Aprendendo a ficar em silêncio. Aprenda, irmãos. Quem muito fala, peca demais. A gente gosta de estar falando. E fala da vida da gente. E fala dos planos da gente. E fala dos sonhos da gente. Ó, José falou dos sonhos deles. Vê o que deu. Ainda bem que ele estava profundo em Deus. Não deixou que aquilo que os irmãos fizessem com ele parassem a jornada dele. Não deixou que aquilo que a mulher de Potifar fez contra ele parasse a jornada dele. Não deixou que o copeiro, o amigo de prisão, esqueceu ele, parasse a jornada dele. Ele soube ficar em silêncio na hora certa. E quando falou, falou com propriedade. Quando ele se revela aos irmãos, ele diz assim: olha, não fiquem tristes. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus, prevendo e vendo o futuro, me mandou na frente de vocês. Que perdão, que amor, que longanimidade, que estender de mão aos irmãos que o haviam traído e vendido como escravo. Na verdade, eles queriam matar, mas não puderam, então venderam ele como escravo, mentiram para o pai. Mas irmãos, o tempo passou, mas dentro deles ainda corroía aquilo. Quando eles se revelam diante de José, ele diz: isso é Deus que está contra a gente. Porque nós vendemos um irmão, não sabemos nem aonde ele está, e nós não vamos perder esse de novo, porque a culpa está nos consumindo. Sabia que tem a culpa consumindo muita gente na igreja? A inveja consumindo muita gente na igreja? A falta de perdão sendo um problema na vida de muita gente na igreja, porque não se aquieta, porque não sabe silenciar. Precisamos aprender, irmãos, a aquietar-nos. O texto diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nas versões diz o seguinte, a versão BV: fiquem quietos, saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Na MP diz: queiram estar e estejam quietos, e saibam, reconheçam e entendam, eu sou Deus. Mofate diz: desistam, ele grita, admitam que eu sou Deus. O que é que Deus está dizendo? Aprenda a confiar em mim. Se aquiete e saiba que eu sou Deus. Na versão TLB diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Precisamos nos aquietar, nos silenciar. Para de estar falando, para de. Vamos treinar, fique em silêncio agora, todo mundo. Teve gente que falou aí, ó. Já ouvi um murmurinho aí. É difícil ficar em silêncio. Nós fizemos um encontro. E no encontro tinha esse negócio. De noite, não pode falar. Era uma agonia o povo. Está falando do mesmo jeito. Essa necessidade de falar. E as mulheres que me perdoem. Ainda bem que a conferência Mulheres Sejam Livres. Mas gostam de falar as mulheres. Não é verdade? Não, porque eu queria falar, eu queria dizer. Você não fala. Você não deixa, né? Mas nós precisamos, irmãos, aprender a nos aquietar e saber: existe um Deus que está cuidando de nós. Pedro diz, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, todos os vossos cuidados. Por quê? Ele cuida de vós. Catuca a pessoa que está do seu lado, diga: dê um sorriso, porque Deus está cuidando de você agora.
Precisamos aprender, irmãos, a nos aquietar e saber que Ele é Deus. Porque quando a gente se aquieta, Deus age, Deus trabalha ao nosso favor. Quando a gente se aquieta, os meninos plantaram um feijãozinho. E todo dia ele ia lá, olhar. E às vezes a gente está assim, não se aquieta. Irmãos, quando tu entrega algo na mão de Deus, deixa na mão dele. É a melhor pessoa, não fica tomando de volta não. Entrega. Se aquieta. Amém? Vá lá para 1 Samuel, capítulo 30. A gente pensa que às vezes, na vida dos homens de Deus, as coisas eram fáceis. Nós vamos ver um exemplo aqui, de algo que aconteceu com Davi. Porque às vezes, irmãos, 1 Samuel, capítulo 30. Eu pedi para Luciano gravar para mim aquele Davi da Rede Record. E é impressionante assistir naquele seriado Davi, como eu pude entender algumas coisas que acontecem na história da Bíblia. Porque a Bíblia, às vezes, ela é sequenciado, escrito, a gente não pega a emoção, né? A gente não pega muitas vezes a alegria, os conflitos pelas quais os homens de Deus passaram, que é muitas vezes maiores do que os nossos. Escrevendo, Tiago disse: Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas orou e por 3 anos e meio não choveu, e orou de novo e choveu. Semelhante. Ou seja, não era um super crente, não era um super homem, não, era um homem semelhante. Davi do mesmo jeito. Vê o que aconteceu aqui. 1 Samuel capítulo 30 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. Diga, Ziclague é uma cidade, só para a gente entender, tá certo? Versículo 2: Levaram cativas as mulheres que nela estavam, porém ninguém a mataram, nem os pequenos, nem os grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezerita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Olha que situação difícil aqui. Davi está pelejando a batalha do Senhor, Davi está na luta, está lá. E de repente, ele volta para a sua cidade. Ele fica sabendo que os inimigos estão cercando Ziclague, a cidade que estavam as suas esposas, seus filhos e também dos seus soldados. E quando eles chegam, irmãos, já pensou? A cidade toda queimada, as mulheres, as crianças, os que estavam lá foram levados cativos. Imagina o choro. A Bíblia diz aqui que eles choraram, levantaram sua voz a Deus, ou seja, era pranto, era desespero. E a Bíblia diz que eles choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Sabe quando você está sozinho em casa chorando, e só para quando não tem mais lágrima para descer? Só para quando está rouco de... Ninguém sabe o que eu estou passando. Davi passou por isso, os seus valentes tudinho passaram por isso. E não somente isso, o povo agora que estava chorando, olharam para Davi e disse: tudo isso aconteceu por causa dele, vamos apedrejar. Era o líder. É a mesma coisa eu aqui. Vocês tudinho aí, algo acontece, todo mundo pega em pedra, vamos apedrejar o pastor. Você acha que isso é difícil? Diga, muito difícil.
Porque às vezes a nossa luta para os outros não tem dificuldade nenhuma, mas para a gente é muito difícil. Às vezes os outros olhando para nós acham que a gente não tem fé. A gente tem fé, mas só que está difícil. Mas o que foi que Davi fez? Continue lendo o versículo 6. Quando o povo queria apedrejar ele, a Bíblia diz: todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Essa palavra se esforçou é a mesma se fortaleceu. Davi não se entregou. Davi chorou até não ter mais fôlego nele, mas depois ele foi buscar quem podia ajudar. Quando você se aquieta, irmãos, você vai buscar quem pode lhe ajudar. Sabe quem pode te ajudar? Deus. Só a Ele, não há outro em que eu possa minha vida confiar. Só a Ele, irmãos. Não vou cantar mais não para vocês não irem embora. Amém? Mas só a Ele. A Bíblia diz, apesar de tudo isso, a cidade queimada, os homens e as mulheres sendo levados cativos, os filhos sendo levados cativos, a Bíblia diz que não mataram nenhum, levaram todos cativos. Apesar dos amigos agora quererem apedrejar ele, a Bíblia diz, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Quando a gente desiste, quando a gente para e confia em Deus, Deus começa. Enquanto você está se bulindo, se batendo, querendo resolver, eu vou me justificar, não vou fazer essa injustiça comigo, Deus está parado. Mas quando você se aquieta, irmãos, Deus começa a trabalhar. Eu me lembro de Estevão agora, pregando, dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Os homens pegam em pedra para apedrejar ele. Ele olha assim, a Bíblia diz que Jesus fica de pé. Jesus estava sentado, irmãos, à direita de Deus, esperando a hora certa. Mas diz que quando os homens pegam em pedras para apedrejar Estevão, Estevão tem uma visão aberta do céu e diz: eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quando Jesus se levanta, dizem que um rei, quando ele se levanta, ele vai dar uma sentença de juízo. Alguns teólogos estudando dizem que aquela posição, Jesus ia intervir, ia liberar Estevão e ia destruir os inimigos. Mas sabe o que é que Estevão faz? Ele faz como Jesus fez na cruz: perdoa, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele expirou. Ou seja, não estava mais ali, estava jogando pedra somente na casa, mas ele tinha ido para a glória. Às vezes a gente fica fazendo muita questão, porque não exercitamos, irmãos, essa autodisciplina, não nos silenciamos, queremos vencer, não queremos mais dar a oportunidade do outro, estamos como segundinho, ele é o primeiro toda vez, vá você primeiro, e quando arrudeia, ele já está na frente de novo, claro, ele ainda nem foi. E fica desesperado, porque está sempre vendo o outro primeiro. Para de ver o outro primeiro. Olha primeiro para você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, o texto da ceia, ele diz: por causa disso que vocês estão fazendo, eu não vou louvar vocês. Vocês não se reúnem para a bênção, mas sim para a maldição. Porque uns comem primeiro, os outros ficam com fome. Aí ele diz assim: olha, julgue você mesmo. Antes de comer, julgue você mesmo. Não está mandando você julgar ninguém, não. Eita, meu Deus do céu, fulano foi. Eu conheço fulano, ele está em pecado. Para com isso, irmão. A Bíblia diz para você julgar você mesmo. E fulano, deixa ele com Deus. Se ele... morreu, pronto, Deus julgou, pronto, aí Deus julgou, pronto, foi feito sua vontade. Mas por que é que a gente quer o mal para os outros? Diga, irmão, olhe para ele, diga, irmão, não queira o mal para os outros. Não dá para ser igreja assim, irmãos.
botando o pé para o outro cair. Não, você tem que fortalecer. Se vê que o irmão vai cair, vai para debaixo dele para segurar, fortalecer. Amém? Paulo falando aos Gálatas, ele diz assim: olha, vamos carregar as cargas uns dos outros, assim nós vamos cumprir a lei de Cristo. Sabe como é que a gente cumpre a lei de Cristo? Carregando as cargas uns dos outros, ajudando, dizendo ao fraco, seja forte, dizendo ao triste, Deus está contigo, dizendo ao desesperado, olha, eu já passei por esse momento de desespero, mas Deus foi comigo. Do jeito que Deus é comigo, Ele é contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te colocar de pé. Precisamos mergulhar nessas profundezas em Deus. A terceira, irmãos, é cultivar a serenidade. Seja mais sereno. Para de ser aquele cortador de orelhas. Quem é o cortador de orelhas? Alguém sabe? Quem? Pedro cortou a orelha de um soldado. Já pensou? Para 3 viaturas, você sai com uma faca e tora a orelha do soldado? Faça isso. Foi metralhado na hora. Foi isso que Pedro fez. Ia ser uma carnificina se Jesus não pega aquela orelha e bota no lugar de novo. O soldado nem viu, tudo escuro, sentiu a dor. Ai. Jesus pega a orelha dele, cola no lugar de novo. Ele vê o sangue, mas a orelha está lá. Se acalma. Tudo escuro. Mas já pensou, chegando 5 soldados e o soldado olhando, ele cortou minha orelha, é o quê? É assim ou não é? Temos que aprender a ter mais serenidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado, veja se ela é serena. Ou ela tem cara de braba. Já está com a faca na mão. Olhe para ela, veja direitinho se ela já está com a faca na mão. Amém? Precisamos desenvolver isso. Para isso nós temos que aprender, irmãos, a solicitude. Desenvolver momentos a sós. Momentos a sós é tão bom. Eu gosto quando o rico diz assim, que ele de madrugada, ele desce lá do prédio dele e fica ali no jardim orando, sozinho. Ele disse, é o tempo que Deus mais fala com ele. Nós temos que voltar a passar tempo a sós. Quando eu fico lá no meu escritório, lá atrás, irmão, sozinho, como Deus fala comigo. Amém? E é algo que nós precisamos. Se quisermos ir mais profundo em Deus, nós temos que aprender novamente a estar a sós. Na verdade, nós nunca estamos sós. Mas quando nós desenvolvemos essa disciplina, Deus fala conosco. O Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Solitude. Parar para estar a sós com Deus. Senhor, eita Pai, essa bênção que está do meu lado tem sido difícil, Jesus. Mas eu sei que isso não é um exemplo, irmãos, amém? Não estou orando pela minha esposa assim, amém? Diga, o pastor está dando um exemplo. Mas quantas vezes também a gente não já passou por problemas e não tivemos uma oração parecida? Às vezes as pessoas olham para a gente e lembram daquele seriado, Casal 20. Fui longe, não fui? Hein? Que desaparecia, Casal 20. Irmãos, às vezes a gente tem problemas. Meu Deus do céu, o pastor e a pastora e a esposa dele tem problema. Ai meu Deus, a igreja vai se acabar. Vai não, irmãos. Sabe por quê? A gente se ama. A gente se perdoa. Você está entendendo? Às vezes a gente conversa. Sabe quando é que você vai ter problema com o seu cônjuge? Quando você só olha para você.
Quando você não olha também para o outro, quando você não tem a empatia, quando você não vê a dor do outro. Sabia que tem pessoas que vivem a vida toda e não vê a dor do outro? Ajuda todo mundo, mas não ajuda a pessoa mais importante da sua vida, que é a pessoa que está do seu lado no momento que você está com frio. É a pessoa que quando você está no banho, olha para um lado e para o outro. Cadê a toalha? Mulher, traz a toalha. É ela que leva a toalha, é você que leva a toalha para ela, não é não? Num momento difícil. Ontem a gente estava lá em casa, no aconselhamento, aí Valentina chegou no meu ouvido e fez: papai, que é, minha filha? Segundinho está ali chamando ali. O que é? Não posso dizer não, vamos ali. Está no banheiro. É o pai que ele chama. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente só olha o lado da gente. Só olha o nosso lado. Ah, pastor, eu estou sofrendo de mal, você não sabe como eu estou sofrendo. E o outro? Será que ele está rindo? Será que ele está com o tridente, os 2 chifrinhos e o rabinho só assim? Tá? Não, mas às vezes nos aconselhamentos as pessoas se colocam num lugar de vítima tão grande como se o outro. Olha, estudos de pastores, irmãos. Boa parte, não a maioria, mas boa parte dos adultérios existe uma cumplicidade do cônjuge. Principalmente na igreja. Sabe? Mulher que fica dando cotovelada no marido, o marido querendo namorar e a mulher: não, você está de jejum por um mês, me fez raiva. Existe uma cumplicidade, a Bíblia fala sobre isso. Diz que deve ser a separação de corpos no casamento por justo consentimento, mútuo consentimento, para se dedicar à oração e depois os ajuntar de novo. Para quê? Satanás não vos tente. Disse que o pastor estava aconselhando a mulher, e a mulher chegou e disse: eu peguei ele em flagrante adultério, pastor. Agora como é que pode, pastor? Eu bonita desse jeito, ele me traiu com um trubufu daquele? Aí o pastor disse: irmã, Provérbios diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a sedenta toda amarga é doce. Olha, se está sedento, irmão, não vê o trubufu não, pode ser que esteja um olho na testa, banguela, só um dentinho. A alma sedenta, irmãos, toda amarga é doce. Então cuide do seu cônjuge, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, zele por ele, ore por ele, interceda por ele. Como é que você vai fazer isso? Aprendendo a estar só com o Senhor. Naquela hora que você quer, eu vou falar. Aí você faz: peraí, Senhor, deixa eu ir ali pro meu quartinho. Aí fica ali: ô Senhor. Aí o Senhor vai dizer: você é que está errado. Eu não, o Senhor está. Por quê? Porque você fez isso, isso e isso. Vai e peça perdão. Eu vou pedir perdão não, Senhor. Vou pedir perdão não. Tá bom, Senhor. Perdão. É? Aquela cara de peroba. Perdão. Né? Perdão por quê? Ainda a pessoa fala: perdão por quê? Porque eu fiz aquilo, porque eu disse aquilo. Solitude, um tempo a sós com Deus. Precisamos disso se quisermos ir mais profundos. Amém? E a quarta e última, irmãos, temos que aprender a confiar inteiramente no Senhor. E essa disciplina se chama de renúncia. Temos que aprender a renunciar. Renunciar aos nossos direitos. Eu renunciar meus direitos, não abro mão dos meus direitos. Então se prepare para a batalha. Se prepare para a guerra. Se arme. Amém? Empregados hoje que não abrem mão dos seus direitos, vá se desgastar na justiça. A Bíblia diz que não deve um irmão ir contra outro irmão perante a justiça do homem. Mas hoje é o que tem gente botando até a igreja na justiça. Hoje eu recebi um e-mail
um jornal que eu assino na internet e estava lá: membro da igreja tal recebeu 800 mil reais de indenização porque o teto caiu sobre ela. E o advogado dizendo lá: eu tenho mais 87 pessoas que estão contra a igreja, porque o teto caiu na cabeça da pessoa. Não vou entrar aqui no mérito do direito, irmãos, mas as pessoas hoje são cheias de direito. Ninguém hoje quer mais renunciar, ninguém hoje quer mais abrir mão. Pessoas estão se separando, porque por uma besteira. Olha o celular tocando. Pessoas estão se separando por uma besteira. Tem gente hoje que está se casando, 3 meses depois está se separando. Diga: casamento não é brincadeira. Diga: casamento é coisa séria. Aí olha: eu estou apaixonado por ela, pastor, eu vou casar. Pense bem antes de casar. Porque não é se não der certo, separa. Não, irmãos, o casamento é para o resto da vida. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, sabe quando o senhor estava me aconselhando, que o senhor disse que passou um tempo difícil no seu casamento? Eu digo: sei. Ele disse: eu estou pensando também, pastor, agora. Estou passando um tempo difícil e eu estou pensando em me separar. Eu digo: peraí, irmão, eu disse que passei um tempo difícil, não me separei não. Você lembra o que eu lhe disse, que Deus disse? Que foi? Eu digo: se eu me separasse, nunca mais eu ia completar nada na minha vida. E Deus disse: escolha, você quer viver com um e com outra, ou você quer restaurar essa sua? Eu digo: quero restaurar a minha. E graças a Deus, irmãos, vencemos. Há muitos anos atrás. Tem gente que quer desculpa. Pastor, o que é que o senhor acha da pessoa casar a segunda vez? Por que você está perguntando, irmão? Não, só estou perguntando. Eu só quero saber o que o senhor acha. Eu digo: acho muito perigoso, irmão. O cão está esperando, somente para... As pessoas hoje, irmãos, não querem renunciar. Se põem no seu direito, se colocam no seu pedestal. Não renuncia o seu futuro, não renuncia a sua vontade, não renuncia seus sonhos, não renunciam nada. Hoje existem muitas pessoas obstinadas, pessoas briguentas, independentes. Pessoas que estão até que não seja contrariada. Você falou uma coisa, é o quê? Já está querendo brigar. Se você quer ir profundo em Deus, aprenda a renunciar. Você tem que confiar em Deus. Em Deus, talvez você perca hoje 1.000 para ganhar 25.000 amanhã em Deus. Talvez você perca hoje um round, mas para ganhar a luta amanhã em Deus. Talvez você renuncie hoje um sonho que seria bom, justo, lícito, mas lá na frente para você estar realizado, pleno em Deus. Quantos querem estar realizados e plenos em Deus? Você tem que aprender a renunciar, meu irmão. Renunciar à sua vontade, dizer não ao seu eu, dizer não ao seu ego, fazer a vontade de Deus, porque é o único que permanece para sempre, aquele que faz a vontade de Deus. Porque céus e terra vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, em resumo, irmãos, nós precisamos, quando colocamos a nossa vida embaixo do controle de Deus, nada ficará de fora do controle dele. Então podemos confiar em Deus plenamente. Você tem que tomar uma decisão hoje de sair daqui confiando em Deus 100%, não é 99%. Amém, Marquinho? Tem que confiar em Deus 100%. Amém, Antônia? Tem que confiar em Deus 100%. Está me ouvindo, Hamilton? 100%. Não pode ser 99%. Para que a gente não tenha medo de seguir aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Porque talvez o que Deus fale não seja aquilo que a gente está querendo ouvir, mas com certeza é o que a gente precisa. Porque Deus fala para o nosso bem. Deus fala com o propósito de nos alcançar. Pastor, o senhor não falou de nada de oração. Quem foi que disse? Tudo isso só se descobre na oração. E oração, irmãos, deve ser uma prática. Ninguém ensina o outro a orar.
Sabe como é que você ensina o outro a orar? Orando. Sabe como é que você ensina o outro a orar? Orando. Sabe como é que você ensina o outro a orar? Orando. Seus filhos precisam ver você orando. Seu cônjuge precisa ver você orando. Seus amigos de trabalho precisam ver você orando. Sua sogra precisa ver você orando. Sua mãe precisa ver você orando. As pessoas precisam ver você orando. Agora não é aquela oração, Deus poderoso, maravilhoso, neste lugar. Não é essa oração. É aquela oração que você tranca a sua porta e vai estar ali na presença de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e me levanto. A palavra ainda não me chegou à boca, mas Tu conheces muito bem. Me cercas por trás e por diante. Amém? Unge, me guarda, me protege. Estou diante dessa situação que para mim é impossível, mas eu confio 100% em Ti. Irmãos, é impossível Deus não te ajudar e não te socorrer. É impossível Deus te ajudar e não te socorrer. Amém? Olha para mim, irmãos. Então, para reorganizar o nosso mundo particular, temos que aprender a exercitar a disciplina da simplicidade. Para nos aquietarmos, precisamos apreciar o silêncio da nossa boca. Para cultivarmos a serenidade, irmãos, é necessário, imperativo, aprendermos a estar a sós. Solicitude, estar a sós. E para confiarmos em Deus completamente, isso requer a disciplina da renúncia. Dar o primeiro lugar. Amém? Tratar o outro com respeito. Dar o primeiro assento. Amém? Às vezes, se você for jantar com sua esposa num restaurante e você puxar a cadeira para ela, ela vai ficar assustada. Oxente, tá bem pensando que eu vou pagar hoje, é? O susto que ela tem. Amém? E eu digo, nós homens precisamos aprender a voltar a fazer essas coisas. Por quê? Essa mulher que Deus colocou do seu lado, ela é frágil. Amém? Pastor, isso é porque o senhor não conhece. Aí é difícil de quebrar, pastor. Pastor, não brinque não, homem. Ela está aqui do meu lado ouvindo. Esse vaso aí não é brincadeira não. Irmãos, é frágil. Pode ser que pareça braba, segura, mas ela é frágil. No momento da dificuldade, se você não tiver cuidado, amém? É um cristal. E cristal depois que quebra, para remendar, fica a marca, viu? Então não deixa quebrar não. Amém? 3 disciplinas que a igreja de Antioquia costumava fazer: jejuar, orar e servir. Se prepare, porque eu vou falar ainda sobre servir. Irmãos, quando eu começar a falar de servir, a maioria vai dizer assim: eu ainda não estou fazendo nada. Porque eu olho porque eu estou fazendo e eu digo: eu ainda não estou fazendo nada. É muito pouco. Mas pastor, o senhor ensina na segunda, na terça, na quarta vai fazer programa, na quinta está aqui na igreja, na sexta tem reunião, no sábado tem o culto dos jovens, no domingo está pregando. E aí? Não é nada. É muito pouco. Diga, é muito pouco. Porque o que é a nossa vida, se ela não for para ser vivida 100% para Deus? Irmãos, tu sente alegria fazendo outra coisa? Porque eu não sinto alegria fazendo outra coisa não. Eu gosto, tá entendendo? Do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, mas o que me dá prazer e alegria verdadeira é fazendo o que eu estou fazendo aqui na igreja. Às vezes vindo trocar um negócio desse, às vezes pintando quando precisa, às vezes ajeitando um negócio ali atrás, saindo no centro para comprar uma coisa, estudando em casa para preparar a mensagem para vocês, orando por vocês, visitando,
ligando de vez em quando. Essa semana estava viajando, parei no meio da estrada. Tem uma pessoa aqui que o Senhor trouxe no meu coração. Alô? Oi, pastor. Digo, estou ligando porque Deus me trouxe. Você é a minha memória. Estou orando por você. Deus é contigo. Ele vai te falar: ô, pastor, muito obrigado. Saber que o Senhor está aí do outro lado. Estou. Porque tá, irmão, não é estar o tempo todo ali. Estou contigo. Não. Quando tá, na hora que precisa, tá. Não é o tempo todo, não. Dentro da casa um do outro, não. A Bíblia diz até para você não ficar o tempo todo na casa do outro, para que o seu vizinho não se enfade de você. Sabe aquela pessoa que quando chega, eita misericórdia, chegaram de novo, ai meu Jesus. Eita, Pai, em nome de Jesus, Senhor, livra-me do mal, Pai. Estou brincando, né, irmão? Tira o pé da casa do teu vizinho, irmão, para não ser inconveniente. Mas quando você esteja de verdade. Amém? Precisamos ir nas profundezas de Deus. Isso começa orando. Tem um monte de gente rindo aí. Como é que ele sabe? Né? Eu não sei, irmãos, né? Mas o Espírito Santo sabe. Amém? Ou ai de mim. Diga jejum, oração e serviço. Amém? São essas coisas que você deve colocar como meta. Irmãos, escreva lá no seu guarda-roupa ou no espelho lá da sua casa. Bota um papelzinho lá com essas 3 coisas: jejum, oração e serviço, para você não se esquecer. É isso aí que vai trazer a força que você precisa para enfrentar tantos desafios, tantos problemas, tantas lutas. Jejum, oração, serviço. Incline sua cabeça, nós vamos orar. Feche seus olhos. Amém? Se coloque diante de Deus. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Ele é presente no momento da angústia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém? Deus é fiel, irmãos. Nossa igreja está crescendo e nós estamos precisando de trabalhadores. Nossa igreja está crescendo e nós estamos precisando de pessoas comprometidas com a obra. Nossa igreja está crescendo e nós precisamos de pessoas que tenham o coração em Deus, que façam porque amam. Porque amam. Porque amam. E porque amam. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade e pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu povo que está reunido neste lugar, Senhor. Tu conheces cada um aqui, desde o ventre da sua mãe. E eu te peço em nome de Jesus que tu venha com a tua graça, com o teu favor, através do teu Espírito, imprimindo no coração de cada um a sua vontade, Pai. Que eles tomem a consciência de que precisam se aproximar mais de ti, Senhor. Como tu diz na tua palavra: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Pai, em nome de Jesus, que este povo seja levantado alto, que o Senhor venha brilhar a sua luz sobre cada um deles, que o Senhor venha, Pai, trazer à existência o teu plano, o teu propósito, a tua vontade sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Diga comigo: eu nasci para a glória de Deus. Diga: eu nasci para glorificar o nome do Senhor através da minha vida, através de tudo que eu faço, através de tudo que eu tenho. Diga: eu sou chamado para fazer grandes coisas para o Senhor meu Deus e para o seu reino, em nome de Jesus. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Deus te marcou, Deus te selou. Não esqueça disso. Você foi comprado por preço de sangue. Amém? Você está selado com o Espírito da promessa. E se você está aqui no nosso meio e ainda não fez Jesus como Senhor da sua vida, eu quero que você levante sua mão bem alto. Nós vamos orar com você. Amém. Em nome de Jesus. Espírito de Deus está. Eu sou livre.
Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Olhe para o céu, olhe para o alto e seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre, 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 livre. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos Eu sou livre pra te adorar, Senhor. Aleluia, caravaçone, Espírito de Deus está. Igreja, canta. Onde o Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Olhe para o céu, olhe para o alto e seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre, 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 livre. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo, fluindo sobre nós, somos livres, 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 porque Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Seja livre no nome de Jesus, meu amado. Aquilo que te prende, aquilo que faz você ficar preso, você nessa noite é livre. Livre para celebrar o Senhor, livre para dizer que você ama a Ele. O diabo não pode te prender, o diabo não tem poder sobre a sua vida, porque você é livre. Oh, livre, livre. Oh, sim. É livre para adorar, Senhor. Conseguiu escrever, meu amado?
aleluias. Adore, adore, meu amado. Adore a Ele. Ele está aqui. Ele está aqui, meu amado. Você entrou nessa noite aqui. Se você entrou aqui preocupado, eu não costumo fazer isso. O pastor chegou ali atrás, ele foi guiado por Deus. Deus ia usar você, vai usar você. Eu estou fazendo aquilo que o Espírito está mandando. Aquilo que o Espírito manda, a gente tem que obedecer, meu amado. Eu queria que você não olhasse para mim. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Nós vamos declarar mais uma vez: liberdade está nesse lugar. Porque a liberdade de Deus está nesse lugar. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Eu creio que nessa noite aqui, se você entrou aqui nessa noite com algo te prendendo, eu queria convidar você a vir aqui à frente agora. Se você chegou aqui nessa noite com algo prendendo a sua vida, com algo que não está deixando você adorar o Senhor, eu queria convidar. Eu sei que tem pessoas aqui. Eu não quero ir pelo nome, eu quero que você venha sendo guiado por Deus. Você vem aqui à frente e a gente vai orar por você. Pessoas que o diabo tem prendido, o diabo tem amarrado, tem segurado, mas nessa noite você é livre. Você vai ser livre pelo nome de Jesus. Quem é a primeira pessoa? Ser livre por Deus. Não perca essa oportunidade, meu amado. Não perca essa oportunidade de você ser livre. Livre para adorar o Senhor. Livre para bendizer o nome dEle. Livre para bendizer o nome dEle. Livre para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, ela é uma corajosa. Quem é o outro corajoso? Ser livre, meu amado, por Deus. Naquela cruz Ele morreu pelos nossos pecados, para nos sermos livres. Livres de qualquer condenação, livres de qualquer juízo, livres de qualquer peso. O diabo não tem poder na sua vida, meu amado. O diabo não tem poder de botar peso na sua vida, porque você é livre do Senhor. O sangue de Jesus te lavou de todo o pecado, e você é livre, livre para adorar o Senhor. Aleluia. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça somos livres. Jesus reina neste lugar. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele está nesse lugar, meu amado. Ele reina aqui. Sobre nós somos convidar a Viviane, por favor. Ela, quando chegou pra gente e pediu pra gente preparar as músicas da conferência, meu amado, Deus prepara tudo antes. Estamos há uma semana da nossa conferência e Deus já está trabalhando. Deus já está movendo as águas. Elas já estão livres, Ele também. Mas nós cremos na imposição de mãos.
Nós vamos declarar sobre a vida deles a bênção do Senhor. Queria convidar Rico, Pastor Paulo, Serginho, para estar orando por essas pessoas. E as outras pessoas que não vieram, se você tem um desejo no seu coração de vir e ser livre, essa é a oportunidade, meu amado. Não perca. Livre da doença. Pessoas que entraram aqui nessa noite com alguma doença e quer ser liberto, vem aqui. Seja ousado no Senhor, meu amado. Misericórdia e graça fluindo. Está fluindo no nosso meio. Fecha teus olhos e adora o Senhor, meu amado. Somos livres. Sobre nós, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Misericórdia, e graça, fluindo. Somos livres pra te adorar, Senhor. Somos livres pra te dizer o quanto nós te amamos. Essas pessoas que não vieram, levantem suas mãos. Agora fica livre para adorar o Senhor. Bendiga o nome do Senhor agora aí, meu amado. A palavra de Deus diz: bendizer ao Senhor e em seu santo nome. E tudo que há em mim, bendiga ao meu Deus. Tudo que há em você, meu amado. O que é que está dentro de você? O que é que está dentro de você? É alegria? Se é alegria, então se alegre. Declarados de louvor ao Senhor. Declarados de glória ao Senhor. Porque você é livre. Você é livre, meu amado. Livre, meu amado. Você é livre. Livre é Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu, que nunca perde uma batalha. Ele é todo-poderoso, meu amado. Ele está trabalhando para você. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quem é que trabalha por você? Quem é que trabalha por você? Trabalha por você. É o Todo-Poderoso. Então se é o Todo-Poderoso, então grite na presença do Senhor. Do Senhor. Celebre a Ele com alegria, porque Ele é o Todo-Poderoso. Celebre. É hora de celebrar. É hora de celebrar o Senhor, meu amado, porque você é livre. É hora de celebrar o Senhor. É hora de bendizer a Ele. É hora de dizer obrigado, Senhor, pela minha liberdade, porque eu sou livre em Ti. Aleluia! Celebra Ele. Tira teu pé do chão se você puder, meu amado. Você é livre. Não tem nada te prendendo. Aleluia! Faça festa no Senhor, meu amado. Na presença dEle até a tristeza salta de alegria. Então se você está alegre, pule na presença do Senhor. Oh, sou livre. Declara assim comigo. Eu sou livre. 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 Para dançar.
dizer a você uma coisa. O mundo, ele celebra um Deus que não é nada. Faz uma festa quando está na presença dele. Nós servimos a um Deus que é vivo. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Nós servimos a um Deus que é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. É um Deus que nunca perdeu, amado. Então, mais uma vez, celebre esse Deus!